Então, que bom falar com o Clóvis Vitor Guedra. E eu queria começar te perguntando para tu me falares um pouquinho do período que tu estivesse na CELP. Tá legal. Tudo bem com todo mundo? Que bom estar aqui, Anne, também, né? Falar com o pessoal da querida comunidade Cruz de Petrópolis, que eu guardo muito no meu coração, né? O período, na verdade, eu trabalhei 2 períodos na CELS, falando bem seriamente, né? No tempo do pastor Grazi, eu ainda era estudante de teologia, estava chegando perto do final na formação, né? Bem no último ano, e o pastor Grazi me convidou para vir trabalhar na CELSC junto com ele, mais especificamente no Colégio Veracruz, e desenvolver uma coisa que ele me disse, uma capelania dentro da escola. E eu me lembro que a pergunta que eu fiz para ele, mas Grazi, o que é capelania escolar? Que a gente, né? E ele diz assim, eu não sei, vamos inventar, né? Então, na verdade, assim, foi um desafio na minha vida e eu gostei muito, né? Mas inicialmente a ideia era o que é o capelão escolar, que a gente não tinha isso na IELB, né? Não tinha nenhum modelo. Tinha o pastor da escola, que era pastor de uma comunidade, mas a capelania em si, como hoje a gente entende, não tinha. Então fomos desenvolvendo, né? Ali embaixo do colégio, ali tinha um lugarzinho que também morava o estagiário ali, né? E daí tinha uma salinha e inicialmente começou ali estando junto com os alunos. E assim começou a capelania da escola, do Veracruz, né? E isso foi muito abençoado depois, né? No final do ano eu me formei no seminário e daí veio o Christian Hoffman, né? Para trabalhar na comunidade e ali ele desenvolveu a capelania e foi abençoada e tenho certeza que foi uma bênção para muita gente. Mais tarde, né? Eu voltando do tempo em que eu trabalhei na hora luterana em Portugal, eu volto para a comunidade Cruz de Petrópolis, fui de novo honrado com o convite para vir trabalhar como professor do Colégio Veracruz e também trabalhar na parte da comunidade, sendo um auxiliar, né, na parte de música especificamente. Então, desenvolver toda a parte de música que já existia, né, mas a ideia era ampliar algumas questões. E daí, obviamente, cada um tem o seu estilo, né? E eu percebi que existia uma possibilidade de desenvolver o coral um pouco de uma outra forma, né? E o trabalho foi feito assim com muito carinho e o grupo foi crescendo muito e também a qualificação, né? Naquele tempo a gente estava com novidades no canto coral, eu tinha uma certa experiência com isso, aprendi isso com alguns corais que eu andei trabalhando e estudando. E também a regência, né? Então o coro foi desenvolvendo, eu fui aprimorando, trazendo essas técnicas que tinha chamada técnica vocal, que na igreja, na IELB, ninguém usava. O Coral da Cruz foi o primeiro a fazer técnica vocal no DIPA, e eu me lembro que quando a gente fazia encontros de corais do DIPA, daí o nosso coral já estava ciente da importância de tomar água, né? Muita água para hidratar a voz, era novidade, né? Também existia o pessoal que enxergava a importância da postura já, né? Já estava cantando com uma postura, o que dava um ar bonito também para o coral, para as pessoas, e principalmente a técnica e o aquecimento vocal, né? Mas isso era absolutamente o nosso coral a gente tinha. Então, quando a gente tinha encontros dos corais, né? Geralmente eu puxava, fazia o aquecimento e tal, mas dava para ver que muitos corais de comunidade achavam assim, nossa, isso é realmente não é necessário, a gente veio aqui para cantar e não para fazer técnica, né? Mas aos poucos foi entrando, né? E os corais do DIPA foram entendendo isso, e não só do DIPA, mas na IELB começaram a entender isso. Também a gente fez muitos encontros, palestras, né? Retiros. O nosso coral, a gente fazia os nossos super retiros, né? Que eram maravilhosos, que entre outras coisas também tinha um bom momento de conversa, de confraternização, que era lindo também, eu sempre lembro isso com muito carinho. Mas também daí eu fui convidado para ser pastor na comunidade, né? A partir da música também, já sempre ajudei o pastor, meu querido amigo Edgar, né? Que era colega naquela época, né? Depois veio o pastor também, o pastor Daniel, também veio mais tarde trabalhar lá, que também sempre foi um
um ótimo colega, né? Sempre me dei muito bem com os colegas pastores e tinha muitos pastores lá na comunidade. Nesse sentido, o trabalho foi indo, né? As minhas filhas começaram, toda a minha família, a gente ia nos cultos, participava, né? E a minha família toda, a comunidade Cruz, é a comunidade do coração. Até hoje a gente fala muito, com muito carinho, da comunidade da Cruz. Pode ter certeza que o que eu estou falando é muito verdade na minha família. Que bacana, Clóvis. Olha, a semente que foi plantada com o coro até hoje está vicejando, né? E não sei, tu gostaria de deixar algum recado final, pessoal da CELC? Eu acho que assim, teve também, só para lembrar um momento importante, nós gravamos o CD, né, do coral, que foi um momento desafiador. Também as partituras, né, que nós coralistas, né, Anny, tu também, sei de ti, da tua família, que tem muito envolvimento com a música. Para nós na IELB sempre cantar, a gente tenta achar uma partitura que é minimamente legível, né? E uma das coisas que eu me dediquei na comunidade Cruz também é botar todo o repertório, tudo no computador, que era uma novidade naquele tempo, digitalizei todas elas, dava um trabalho, eu passava as tardes lá fazendo, naquele tempo aquilo ia mais devagar, né? Mas rendeu frutos, e o coral masculino também, né? O coral masculino cresceu muito, ficou muito bom. E eu me lembro dos cultos, quando o coral, os dois corais cantavam, daí tinha o coral das crianças, tinha a banda, né? Eu me lembro assim que a comunidade, os cultos eram muito lindos. E é esse que é o recado, o grande lance, né? E a grande importância do trabalho da comunidade é nós nos congregarmos, né? Como irmãos na fé, em torno da mesa do Senhor, que é a mesa que nos dá a alegria, né, da salvação, como a gente canta depois da Santa Ceia, né, mas a alegria de cristãos comungar em volta da mesa do Senhor. E isso a comunidade da Cruz é um exemplo, porque a palavra de Deus sempre foi pregada e está sendo pregada claramente, em sua inteireza, sem deixar nada de fora, né? Toda a palavra está sendo pregada. Os sacramentos estão acontecendo rotineiramente como Cristo mandou e como a Igreja de Cristo deve fazer. E isso é um testemunho cristão em Porto Alegre e no mundo, porque muitos da Cruz vão para fora. É uma comunidade com pessoas brilhantes, né, queridas, e que são verdadeiros luzeiros de Cristo aonde vão. E isso é um fruto do trabalho do amor de Deus na comunidade. E que vocês, como cristãos, irmãos na fé, nunca esqueçam isso. A comunidade cristã, a comunhão dos santos, a comunidade da Cruz, que faz parte dessa comunhão, e que todos nós estamos caminhando rumos para o céu, que é o nosso verdadeiro lugar. Muito